Graça e paz a todos os que estão conectados conosco nesta tarde de sábado aqui no Brasil. E queremos, nesta hora, estarmos sintonizados uns com os outros através desta live e, assim, pela fé, sintonizados com Deus. Que a sintonia com o Espírito Santo possa realmente nos dar um momento de fé muito feliz e abençoado, pois esta é a finalidade pela qual Deus determinou a criação deste programa, Momento de Fé, para que nós cresçamos e amadureçamos na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Portanto, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam, decidam crer que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, abençoador daqueles que o buscam. Então, Senhor Deus, nós te buscamos nesta hora em espírito e verdade e te pedimos em nome de Jesus que nos abençoe neste programa, para que a ti resultem honras e glórias, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado sobre milagres, os milagres realizados por Jesus, já estamos no 33º milagre. Mas, à medida que nós ouvimos assuntos sobre milagres, nós queremos trazer na conexão, porque nós estamos vivendo, sob a palavra rema, ano de sinais e maravilhas. E hoje eu tenho conosco aqui o Dr. Jorge Anzai Neto. Ele é um médico de 33 anos apenas, mas já com uma certa experiência na medicina. Casado, tem 2 filhinhos, uns amores, os filhinhos, né? E ele formou na Faculdade de Ciências Médicas de Alfenas, em Minas Gerais, né? Ele é um cirurgião geral, mas com especialidade em endoscopia. Dr. Jorge tem a sua vida ligada a Jesus, porque ele crê no Senhor Jesus, como nós cremos, e ele tem a sua vida salva, e ele procura tudo fazer para estar conectado com Deus na sua profissão, nesse dom maravilhoso que Deus lhe deu. E Deus lhe tem abençoado muito, inclusive realizando milagres, dos quais ele tem sido testemunha. E hoje ele, por exemplo, vai falar para nós um ou mais milagres que ele tem visto, né, que ele tem participado, e nós, então, estaremos assim sendo edificados. Com a palavra, o Dr. Jorge, seja sempre bem-vindo no nosso programa. Obrigado, pastor Antônio. Obrigado a todos, presente de todos. É uma honra e satisfação estar aqui, poder testemunhar sobre o que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida, né? Eu acho que o principal é nós experimentarmos e comprovarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E, graças a Deus, eu tenho experimentado e comprovado quão bom é servir a Deus, né? Uma breve... Para eu falar sobre as minhas experiências de fé, eu tenho que falar um pouquinho sobre minha conversão, né? Eu não sou de família cristã, né? Não nasci num lar cristão, né? Nem meu pai e minha mãe são cristãos praticantes, né? Católicos, mas não praticantes. E entrei na Universidade de Medicina, né? Na Unifenas em 2009, não sendo cristão, né? Tinha uma vida mundana, e em 2013, eu estava passando por algumas dificuldades pessoais, e graças a Deus, Deus colocou uma crente de verdade dentro da minha turma, e uma amiga muito querida desde o primeiro ano de faculdade, e ela me fez um convite para ir na igreja evangélica, na época lá em Poços de Caldas, que a gente fazia o internato no 5º ano. Então eu cheguei na igreja, até um dia, uma celebração de aniversário da pastora lá na igreja em Poços de Caldas, e foi um culto normal, mas um culto de celebração de aniversário. E essa minha colega, na época, ela perguntou: você gostou? Eu falei: gostei um pouco. Você não gostaria de voltar lá para... Eu pensei de sinceridade, umas 30 mil vezes para voltar na igreja dos crentes, né?
Mas, assim, havia um certo preconceito, mas eu estava numa busca incessante por Deus. Então, eu estava numa caminhada, assim, buscando, tentando entender. E mal sabia eu que Deus tinha muitos planos, muitos projetos ainda naquele ano que eu me converti. Então, aí no outro domingo, a minha colega, então, me chamou novamente para ir no culto. E isso foi até uma coisa que eu conversei com o apóstolo Antônio, né? A gente sentou e falando sobre a ceia. Eu não lembro ao certo, eu não lembro da pregação do pastor na época, mas era um culto de Santa Ceia. E esse culto de Santa Ceia, na minha ignorância, eu vi lá passando o suco de uva e o vinho, e o corpo, né, o pão. Eu peguei e tomei. E para minha sorte, para a graça de Deus, eu tomei, porque aquela igreja não me distanciou da ceia, apesar de eu não saber o que eu estava fazendo. E naquele mesmo instante foi o meu momento de conversão. Eu me converti num culto de ceia, eu me converti tomando a ceia. E naquele domingo, Deus começou a fazer minha vida. E eu lembro que eu era bem turrão também, eu não chorava, né, coisa de japonês. E aí eu chorei o culto inteiro. Chorei o resto da celebração da ceia, acabou o culto, continuei chorando. E a minha colega ficou olhando para minha cara, falou: "Nossa, você está chorando?" Ficou até com medo. Aí eu brinquei, levantei e falei assim: "Por que você nunca me chamou para isso?" Aí ela falou assim: "Mas eu te chamava desde o primeiro ano da faculdade." Então ali começou a minha caminhada com Cristo, né? Foi durante o percurso da faculdade, já logo no final do meu curso de medicina. E nisso, a minha colega então, hoje ela é minha esposa, né? Nós estamos casados há 8 anos, né? E eu brinco com ela que ela, além de ganhar alguém para Jesus, ela ganhou um marido, porque assim, quando eu me converti, pouco tempo depois, me apaixonei por ela, uma mulher de Deus mesmo, de verdade, e 7 meses depois nós casamos. Nossa história foi bem rápida, Deus teve muita pressa. Mas nesse meio tempo, né, nesse percurso aí de conversão, eu me batizei, e pouco tempo depois, se não me engano foi 3 meses depois, meu pai foi submetido a uma cirurgia de ressecção de próstata, né? Ele tinha um tumor benigno, e o meu principal testemunho justamente é com meu pai, né? Logo após a minha conversão, Deus acabou me usando então minha namorada, né, a Julie, para nós orarmos, né, pelo meu pai. E meu pai, ele foi submetido a essa cirurgia e ele teve complicações durante o procedimento cirúrgico, né? E acabou tendo uma intercorrência. Durante o procedimento acaba sendo infundido soro dentro da bexiga constantemente, e por uma obra do destino, a bexiga dele acabou rompendo durante o procedimento e os cirurgiões não perceberam, né? Só foram perceber que ele começou a piorar a poucas horas depois, né? Aí ele acabou sendo submetido a uma laparotomia e eles viram mesmo que a bexiga dele havia rompido, e ele foi para o CTI grave, né? E eu estava, na época, fazendo curso de medicina lá em Poços de Caldas, e eu acabava recebendo os relatórios da minha mãe, né? Ela passava nas visitas e falava: "Não, seu pai está bem." Até um dia que ela falou para mim: "Não, seu pai vai ser submetido a traqueostomia, né? Ele não tá conseguindo tirar o tubo." Isso já o quê? Uns 6, 7 dias depois. Perdão. Mas assim, ela sempre me passava relatórios bons, meu pai estava bem, e aquilo estava me confortando. Mas ela, numa das visitas que ela passou, né, no CTI, a colega do CTI acabou informando para ela que meu pai iria morrer naquele dia, né? Ela teve um relatório negativo e ela não passou para mim. Ela só falou que conversou na época com a Julie, né, que é minha esposa, e falou assim: tenta trazer o Jorge para Nepomuceno, a Lavras, para ver o pai dele. Mas ela não quis falar muitos detalhes e a Julie também não me passou nada, né? E então eu vim de Poços de Caldas até Nepomuceno, e uma coisa interessante, assim, eu não sabia de nada, não sabia o que estava ocorrendo, né? A Julie não comentou nada comigo. Ela só falou que achava prudente a gente chegar em Nepomuceno, né, no caso em Lavras, para
orar pelo meu pai. E com esse espírito, a gente saiu lá de Poços de Caldas, com essa missão de orar com o meu pai, né? E durante o trajeto, eu não esqueço que nós havíamos saído já tarde, eles iriam abrir uma exceção no CTI, justamente porque eu não sabia disso, mas porque tinham esse relatório de que ele iria falecer naquele dia mesmo, e, e, e a gente saiu muito tarde lá de Poços de Caldas, a gente passava por Poços de Caldas, para vir a Nepomuceno, tinha que passar por Alfenas, né? Então, a gente passou por Alfenas, ali na altura de Campos Gerais. A gente estava num momento de oração mesmo, intercessão pelo meu pai, e o Espírito Santo tomou a minha boca em línguas, sabe? Em oração em línguas, incessante, e eu estava guiando o carro, dirigindo no caso, e aí eu falei assim, Júlio, eu vou parar aqui, você vai continuar dirigindo até Nepomuceno, porque eu não estou conseguindo dirigir. No Espírito Santo mesmo, orando em línguas e intercedendo pelo meu pai, e eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas eu não sabia por quê, né? E nós chegamos aqui em Nepomuceno, aí viemos buscar minha mãe foi junto com a gente lá para Lavras. Aí a gente chegou na porta da Santa Casa, onde ele estava internado, minha mãe, antes de eu entrar, ela puxou meu braço e falou assim, olha, filho, não assusta, mas seu pai vai morrer. Isso é o que a médica falou. E o Espírito Santo havia ministrado tanto em mim durante o trajeto que eu tinha uma certeza, uma convicção de que Deus iria fazer um milagre ali naquela noite. E assim foi. A gente subiu eu e a Júlia, eles abriram uma exceção para 2 pessoas visitarem. Minha mãe não quis subir. Aí, logo na hora que eu cheguei, né, o colega sabia que eu fazia medicina, e ele veio passar um relatório médico, né? Aí passou para mim, seu pai está com arritmia cardíaca por conta da sepse, né? Os termos técnicos, estava com medicação para manter a pressão alta, estava sedado, traqueostomizado, o rim dele havia parado, né, no caso, e eles já estavam pensando, se caso ele resistisse, eles iriam começar mesmo uma diálise naquela noite mesmo, ia passar um catéter de diálise, já iriam começar uma diálise. Meu pai entrou numa arritmia que ele não saía, eles não conseguiram reverter a arritmia cardíaca dele, muito por conta da infecção generalizada que ele evoluiu. E aí todo aquele relatório negativo, eu não esqueço que a gente estava no box do meu pai, né? O leito do meu pai era logo à frente da onde o médico estava passando o relatório, né? Que é o posto de enfermagem. E aí eu falei com ele assim, eu posso ir lá ver meu pai e orar com ele? Aí o médico falou, não, pode ir lá. E a gente fez como a Bíblia falou para a gente fazer, né? Ungir os enfermos. Então, eu e minha esposa, na época era minha namorada, e a gente ungiu o corpo do meu pai, né? Oramos por ele, oramos em línguas, né? A gente foi até bem ousado, mas aquele momento demandou ousadia e nós começamos a orar fervorosamente no Espírito, né? E naquele mesmo momento, foi muito interessante, porque o meu pai ele estava sedado, traqueostomizado, né, com um cano aqui na garganta, totalmente sedado. E naquele mesmo momento, meu pai estava todo edemaciado, assim, muito inchado, né? E assim uma visão assim, ele estava totalmente deformado, né? Muito edemaciado, os olhos assim saltados para fora, uma visão mesmo que parecia ser o fim. E naquele mesmo momento que eu e minha esposa começamos a orar por ele, né, interceder por ele, ele começou a mexer. E aquilo começou a apitar todas as bombas de fusão, começou tudo. E como eles sabiam que eu fazia medicina, né, todos acharam que eu estava mexendo em alguma coisa. Aí vieram umas 2 enfermeiras assim para ver se eu tinha mexido em alguma coisa na bomba. Eu falei, não mexi em nada, não. Mas estava todo mundo ali, né? Até foi um objeto de testemunho para os enfermeiros. Eles estavam no leito, eles estavam no posto de enfermagem observando tudo. E eles vieram tudo, meu pai começou a mexer a perna, mexer o braço, mexer a cabeça. Aí eu falei, Júlio, terminou, vamos embora. E eu não esqueço, né, meu pai também é médico, eu não esqueço que eu peguei a minha mãe, a Júlia, e nós fomos comer um sanduíche. E a minha mãe, ela falou assim, nossa, filho, parece que o seu pai, foi dar um plantão e vai voltar amanhã.
Aí eu falei, não, mas ele vai voltar, em nome de Jesus ele vai voltar, né? E a gente foi embora para Nepomuceno, voltamos para Nepomuceno. No outro dia, o horário de visitas, né? Nós fomos lá e na hora que a gente estava entrando na Santa Casa, coincidentemente nós encontramos com um cirurgião que havia operado ele, né? Dr. Luigi. E o Dr. Luigi chegou para mim e falou assim, olha, eu não sei o que você fez com seu pai. Ele falou dessa maneira, eu não sei o que você fez com seu pai. Fiquei sabendo que o senhor rezou até em japonês, né? Por causa da oração em línguas. Então, todo mundo está achando que eu estava orando, rezando alguma coisa em japonês. Eu não sei que você fez aquela reza sua lá em japonês, mas deu certo. Ele só falou isso, né? Esse foi a melhor notícia que nós poderíamos ter naquele dia. Deu certo. Naquela mesma noite, o rim do meu pai voltou a funcionar, ele voltou a urinar. E a arritmia dele havia controlado a frequência, né? E eles já estavam tirando a sedação do meu pai, porque aí durante aquela noite ele acabou conseguindo ficar mais estável e eles conseguiram inclusive tirar a sedação do meu pai. Então aí nós fomos visitar o meu pai e tal, e né, aí meu pai, ele acabou 3 dias depois ele acabou saindo do CTI, né? E assim, depois que ele saiu do CTI, eu e minha esposa, né, na época, eu e a Júlia, a gente noivou, e o meu pai participou de tudo. E, além desse testemunho, né, que eu acho assim, eu estava conversando com o apóstolo Antônio, esse é o principal testemunho que eu tenho para dar para vocês, porque, assim, foi uma experiência, além de transcendente, ser além da medicina, né? Algo que a medicina realmente não explica, porque o diagnóstico dele realmente era obscuro, né? Eu olhando como médico, sem olhar com os olhos da fé, olhando somente pela ótica da ciência, realmente não tinha muito o que fazer, né? Tudo que poderia ser feito já estava sendo feito e ele não tinha resposta, né? Então, assim, pela ótica da ciência, como diz o apóstolo Antônio, no campo da fé a ciência se cala, realmente, pelo olho do médico, aquele diagnóstico e aquela condição que meu pai se encontrava era realmente terminal, era algo que eles só estavam esperando o momento que meu pai iria falecer, teria falência de múltiplos órgãos, ou às vezes faria uma diálise e ele iria parar durante a diálise, né, pela complicação da diálise, mas realmente foi algo que impactou e testemunhou, inclusive, para outros colegas médicos, e no hospital o testemunho, inclusive, toda vez que eu ainda vou a Lavras, né, eu vou levar algum paciente, tem um colega lá que sempre fala, olha, eu lembro do seu pai, eu lembro dele no CTI, eu lembro que eu fui lá chorar porque falaram que ele ia morrer, e hoje seu pai está aí, dando plantão, trabalhando do mesmo jeito, porque justamente foi um dos maiores testemunhos que eu já vi, presenciei, já vi outros também, mas justamente foi o que aconteceu comigo, na minha família, na minha vida, e a partir do momento que Deus me salvou, Deus utilizou a glória dele para ser utilizado também com outras pessoas, né? E nesse meio tempo aí, o meu pai, a minha mãe ficou impactada, minha mãe acabou se convertendo também, batizando, né? Então o testemunho foi também, inclusive, serviu para minha mãe se converter também, meu pai, ele aceita a palavra muito bem, ele ouve a palavra, ele é um pouco fechado ainda para o evangelho, coisa de japonês, né? Eles são muito sisudos, mas assim, ele aceita muito, a gente tem grupo vida em casa, a gente convida ele para culto, né? Ele teve no culto da virada aí, com a palavra, ministração da palavra rema. Então, meu pai, ele é muito receptivo ao evangelho, né? E aos poucos a gente está vendo que Deus, ele tem um plano não só na minha vida, mas aquilo que está lá em Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos a Deus como uma família, né? Aqui nós estamos reunidos como uma família, mas a minha casa também servirá ao Senhor, em nome de Jesus. Além do milagre da saúde do meu pai, eu acho que é o principal, né? Eu já tive algumas outras experiências, né? Eu tenho até pedido para Deus muito para ter novas experiências, novos momentos assim desafiadores, porque a unção acaba pedindo, demandando isso, né? Nós estamos, eu como médico, eu estou num local assim que
acaba desafiando muito também a minha fé, né? Porque às vezes eu tenho que dar um diagnóstico negativo, mas eu tenho que passar como médico. Aquele dilema que eu acabo entrando em um dilema. Eu tenho que passar um diagnóstico, mas eu sei que o diagnóstico não acaba aí, a esperança não acaba no diagnóstico, né? A esperança está em Deus, né? Então eu sempre tento, a partir de quando eu tenho acabo tendo que dar algum diagnóstico, né? Até que eu sou endoscopista, acabo tendo, por exemplo, um câncer gástrico, esofágico, intestinal, né? Eu acabo tendo que dar o relatório médico, né? Como eu faço, como sendo médico, mas a última palavra não é minha. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Eu falo assim, olha, tantos por cento isso é medicina, né? Mas a resposta certa vem do Senhor. Eu não posso falar que você vai ter justamente isso. É o que eu sempre brinco, né? Você pode tomar uma medicação que tenha 99% de eficácia, mas se Deus quiser que você seja o 1% que não tem eficácia, será, né? E, inclusive, também você pode tomar um remédio que não tenha 90% de eficácia, mas se Deus quiser que tenha eficácia, terá. Então, no fim das contas, pelo menos o meu modo de ver, a resposta vem do Senhor. Não é da ciência, a ciência não tem a resposta para tudo e nem tem a capacidade de gerar resposta para tudo e nem tampouco de gerar esperança, né? No Covid nós tivemos essa constatação, né? Nós vimos no começo da pandemia pessoas sendo infectadas, morrendo. Depois nós vimos uma segunda etapa, pessoas vacinadas, pegando Covid e morrendo. Então você via que a esperança, quando a pessoa coloca a esperança em algo humano, né, no médico, no medicamento, num tratamento específico, ela está colocando a sua fé naquilo, né? E nós, homens, medicamentos, tratamentos, não temos a capacidade de gerar aquilo que as pessoas esperam, que é saúde, é vida eterna, né? E nós somos incapazes. Um tópico também que eu gostaria de falar é um testemunho que eu tive, e todos esses testemunhos são quando eu ainda não havia formado. Engraçado que os maiores testemunhos que eu já vivenciei, né, no meu pai, eu não estava formado ainda, e essa que eu vou contar agora, de uma senhora que foi no Hospital Alzira Velano, que eu fiz a residência, né, eu estava já na residência, no primeiro ano de residência de cirurgia, e acabei recebendo uma paciente, uma senhorinha bem idosinha, por volta de uns 85 anos, e ela veio com uma icterícia, é o amarelão, vulgo amarelão. Ela chegou com uma icterícia acentuada, ela estava bem amarela, e a primeira coisa que a gente pensa é pedra na vesícula. Fizemos ultrassom, vimos uma vesícula vazia, sem nada, então o diagnóstico já acabou mudando. A segunda opção que a gente já pensava era algo tumoral, né? E lá nós contávamos com um procedimento que chama CPRE, que é uma endoscopia que acaba explorando a via biliar, né, que é onde sai a bilis, é onde vem a pedra da vesícula. E o colega, né, no caso, o Dr. Luiz, acabou fazendo a CPRE, falou que não havia cálculos lá dentro, né? Acabamos pedindo alguns marcadores tumorais e veio sugestivo de, né, não encontrando uma etiologia plausível, né, sem ser cálculo, nós acabamos fechando o diagnóstico mesmo como tumor. Marcadores tumorais altos, não havia absolutamente nada dentro da vesícula dela, havia uma estenose de via biliar, e até o caso dela a gente acabou levando em discussão na época das nossas reuniões científicas, porque havia muita dúvida com relação ao tratamento, se a gente ia ser um pouco mais agressivo, conservador pela idade da senhora, mas realmente a gente não poderia deixar aquela bilis acumular de forma contínua, né? Porque senão poderia causar o que a gente chama de colangite, que é uma inflamação, uma infecção da via biliar. E eu lembro as nossas reuniões científicas, se não me engano, era quarta-feira, quinta-feira, nós saímos daquela reunião científica lá, o professor já falou assim, ó, nós vamos operar, né? Vamos operar ela, vamos tirar a vesícula, vamos deixar o ducto da vesícula dela aberto, exteriorizado, para não ficar obstruído, né? Para ela continuar perdendo essa bilis, nem que seja para fora, né? Que é a coledocostomia que a gente faz. Então, a gente fez essa cirurgia, fizemos essa exteriorização do ducto biliar dela,
E foi uma coisa interessante, eu lembro que eu dava plantão noturno lá no hospital, né, na residência. Eu falei, eu vou lá orar com essa senhorinha. E eu havia me convertido, fazia o quê? Coisa de 1 ano e meio, 2 anos, coisa de 2 anos. Assim, né, não tinha muita vivência no evangelho, não sabia muito dos usos e costumes. Cheguei lá no quarto da senhorinha, ela estava acompanhada, e eu falei, senhora, eu posso orar com a senhora? Né, eu senti de Deus de subir aqui para orar com a senhora, eu gostaria de orar, pedir a Deus pela sua vida e tal. Ela falou, não, meu filho, pode, bem senhorinha, assim. Aí ela foi e tirou de dentro da bolsa dela um lenço, né? Tirou o lenço, ela era da congregação, ela tirou o lenço, colocou o lenço sobre a face dela, e nós oramos aquela noite. Enfim, lá no Hospital Os Revelando, nós não tratávamos casos oncológicos, né? O hospital de referência nossa era a Santa Casa de Alfenas. E aí a gente acabou transferindo ela lá para Santa Casa, com ressonância, laudo de ressonância, laudo de CPRE, laudo cirúrgico, os marcadores tumorais, tudo. Mandamos ela para Santa Casa, com o procedimento cirúrgico, né, com aquele dreninho para fora. E aí eu lembro que eu estava num plantão, um dia ela voltou, bastante tempo depois, voltou, acho que se não me engano foi uma companhia. Ela voltou, a gente fez de novo um contraste, tiramos o dreno. Muito tempo depois voltou uma acompanhante dela, que eu, de vista, eu reconheci. Aí eu falei, nossa, como está a senhorinha lá e tal? Aí ela falou assim para mim, então, doutor, ela foi para a Santa Casa, chegou lá na Santa Casa, falou que não era câncer, que o diagnóstico de vocês estava errado. Eu falei, não, mas não tem jeito, né? Eu pensando assim como médico, não tem jeito, todos os fatos. Ele, não, doutor, eles não operaram ela, falaram que ela não tem câncer, revisaram todos os exames, a estenose que ela tinha na via biliar desapareceu, era um tumor de Klatskin, um tumor raro. O diagnóstico realmente desapareceu, havia sumido a estenose da via biliar dela. Enfim, são coisas que assim a gente realmente não explica e eu nem tento explicar. Qual a palavra do senhor, apóstolo Antônio? Muito obrigado. Maravilhosa a palavra do doutor. Eu sei que ele teria muita coisa, já me contou tantas outras coisas, e ele foi assim muito ético em querer resumir, né? E claro que o principal que ele disse é o milagre do pai dele ter praticamente morrido e voltado à vida, né? E veja bem que estamos aí em frente a um médico quando nós estamos estudando sobre a fé, né? E o médico lidando aí com a ciência, né? E tudo fazendo para descobrir o que fazer para os pacientes. E ele já está nessa fileira dos filhos de Deus, em que não se preocupa em fazer tanto pela ciência, mas preocupa em exercitar a sua fé, né? Já pensou o médico subir ao apartamento da senhorinha lá para orar e dizer, eu vim orar pela senhora? É algo assim, bem diferente do usual, né? Geralmente o médico vai, quem sabe, escutar uma oração, mas não para ele mesmo promover esta oração. E Deus tem usado o Dr. Jorge dessa maneira tão linda que ele tem falado, né? Eu vejo no Dr. Jorge um ICM. Ele é médico, mas ele tem inteligência, ele tem conhecimento e ele tem a sabedoria de Deus, né? ICSM, a completa a sigla aí, né? É um médico que está com a inteligência que Deus lhe deu, como um talento, né? Está com o conhecimento que Deus lhe permitiu adquirir, né, através dos estudos e tudo, mas ele conta, acima de tudo, com a sabedoria divina para exercer. Então, se vocês quiserem participar, quem quiser fazer alguma pergunta para ele, né? E só para incentivar vocês e para começar, eu gostaria de perguntar ao Dr. Jorge, assim como cristão, exercendo essa medicina e tudo, você teve algum momento que percebeu que seria impossível e a coisa aconteceu nas suas próprias mãos como cirurgião? Quer dizer, aqui eu não consigo mais nada e quando vê, conseguiu?
E não tem Olha, explicações? muita Pois não. coisa do que já aconteceu comigo, né? Inclusive, todas as condições que Deus me colocou aqui, em Nepomuceno, por exemplo, eu vejo a graça de Deus, sabe? Eu tenho uma premissa, é a premissa que está na Bíblia, né? Quando você for se sentar e for a uma festa, não se coloque no lugar de honra, né? Deixe que o coloquem. Então, uma premissa que eu sempre faço é não fazer Aleluia. força. Certas coisas eu não faço força. Eu quero experimentar da graça de Deus justamente nisso. Porque se eu forço algo, né, uma posição que eu não tenho nem capacidade para estar, sempre vai ter alguém que tenha mérito maior do que eu. E eu não vivo de mérito, eu vivo da graça do Senhor. Eu sempre brinco isso com a minha esposa. Então, eu acabei terminando minha residência lá em Alfenas, em 2017, fiquei de 2017 até agora em 2020, metade da pandemia, em 2020, em junho eu me mudei para Nepomuceno. E lá em Alfenas, no caso, né, eu trabalhava no Hospital IMES, um hospital bom, um hospital particular, né, e Deus acabou me colocando no hospital particular, tive vivência, assim, extraordinária, acabei aprendendo também muito lá dentro, né, de todo o funcionamento do hospital particular, né, pude operar muito lá dentro, né, e Deus hoje, eu até brinco com o pastor Vitor Lúcio, ele fala isso para a gente, né? Vocês não vieram, vocês foram trazidos. E eu entendo isso, né? Que o Senhor acabou trazendo a gente para Nepomuceno, onde não tem, aparentemente, não é um terreno fértil, né? Eu gosto de falar que Nepomuceno é um tesouro escondido. Ninguém ainda percebeu que Nepomuceno é realmente uma potência. Basta aquele que chegar aqui usufruir dessa potência que tem, né? E nós podemos falar aí dos exemplos aí de fé, aí, ó, até o apóstolo Antônio, né? Saindo de Nepomuceno, nós vemos que aqui realmente é um terreno fértil que até então foi muito mal aproveitado, mas a gente está aqui para justamente fazer algo grande para o Senhor, né? Mas com relação à medicina, eu experimento muita coisa, sabe, pastor? Não só Hum. na área da medicina em si, sabe? Eu peço muita sabedoria de Deus, porque, assim, ciência, qualquer um lê livro faz ciência, né? Você pode fazer ciência sabendo método, sabendo ler, interpretar, você faz ciência. A gente tinha um professor na residência, eu lembro que ele brincava e falava assim, cirurgião tem que ter estrela. Esse era o termo que ele usava, sabe? Porque Hum. às vezes o cara tem toda a técnica, tem todo o conhecimento, sabe como fazer, mas parece que as cirurgias dele não saíam certo, sempre dava algo errado. Aí ele brincava e falava assim, não, o cirurgião tem que ter estrela. E eu entendo, hoje, sendo cristão, que essa estrela que ele falava é a sabedoria de Deus, que é o temor do Bem, Senhor, né? Então, eu sempre busco a sabedoria do alto, porque ciência qualquer um faz. Tendo conhecimento, disposição, estudo, você faz ciência. Mas, assim, sabedoria é algo que está fora do estudo, né? bem. Então, às vezes, a gente tem que tomar uma decisão difícil, né? No momento de cirurgia, por exemplo, acaba pegando uma artéria, alguma coisa assim. Você tem que ter uma sabedoria para saber o que fazer. Às vezes, você lê o livro, sabe o que está escrito no livro, mas, às vezes, você não consegue replicar aquilo que está em livro, né? Então, a vida prática ela é muito mais dura do que no livro, né? É bem mais difícil você fazer a prática do que o livro. Lindo, né? Eu gosto dessas respostas assim, tão bem fundamentadas e assentadas, né? Ele não responde em pé, ele senta e responde. Essa postura é espetacular, viu? Mais duas coisinhas. Uma, depois eu vou passar aos outros também para perguntar. Você já sentiu o sobrenatural em algum momento nas cirurgias? O sobrenatural agindo e te ajudando? Teve algum momento assim que você sentiu isso aqui? Eu estou fora de controle? Sim, o que acontece, né? Eu fiz um treinamento da pós-graduação de endoscopia, né? E eu pude ver isso justamente na pós-graduação, né? Não estou falando isso para mérito meu, mas eu acabei percebendo que toda vez que eu orava, pedia para Deus alguma coisa que eu realmente não estava conseguindo.
O processo de treinamento de endoscopia, como que é? A endoscopia digestival é um procedimento bem mais fácil para nós fazermos, sabe? Então, a gente brinca que qualquer um faz. A endoscopia alta, processo endoscópico diagnóstico, é só entrar, ver e pronto. Já a colonoscopia, ela é um procedimento bem mais desafiador, é bem mais difícil, né? A colonoscopia é um procedimento bem mais difícil para a gente fazer, demanda muita técnica, demanda muita paciência, porque você está mexendo ali no intestino, o risco de perfuração numa manopla, você tem um risco relativamente alto, né, de perfuração intestinal, se você fizer uma manobra muito brusca, né? E ali no meu treinamento, eu lembro que eu estava fazendo pós-graduação em Juiz de Fora, e entrou a pandemia, o hospital fechou, parou tudo lá em Juiz de Fora, e a nossa equipe acabou transferindo a gente para Contagem. Então, a gente foi concluir a nossa pós-graduação no hospital lá da FASE, né, lá em Contagem, na Gastrocentro. E chegando lá, eu acabei, e a gente era intruso, né, digamos assim, a gente estava vindo de outro serviço, de outra cidade, a gente ia entrar num serviço que já havia médicos em treinamento, e quando eu cheguei na turma lá, a gente teve uma rixa, assim, o pessoal não queria perder procedimento, e né, os colegas que estavam lá tinham um protecionismo, não queria deixar a gente fazer, resumindo, queriam fazer mais e deixar a gente de escanteio. E aí eu usei essa premissa, eu fiquei quieto no meu canto, sabe? Eu acabo deixando. Eu vi que os colegas lá tinham mais ímpeto para fazer. Eu falei, não, pode fazer. Acabava, a gente rodava, né? Agora é o seu, esse agora é o meu. E assim, aí eu sempre passava a minha vez, não pode fazer na minha frente e tal. Com bastante gentileza lá para eram umas colegas lá do Sul. E aí, no fim, elas estavam assim, não, Jorge, pode fazer. E na colonoscopia, como é um procedimento bem mais difícil, eu experimentei e eu continuo experimentando isso, que às vezes a gente tem alguns pólipos, algumas lesões neoplásicas, tumores, assim, que é difíceis de serem ressecados. E assim, eu relativamente tenho pouca experiência, né, por tempo, assim, que eu tenho trabalhado. Então, a gente sai, apesar da gente fazer treinamento, fazer bastante, a gente sempre sai com um pouquinho assim, a gente sem tutoria, depois que é a sua vida, e mesma coisa o missionário. Você está dentro da igreja, é uma coisa bem mais fácil, né? Você tem um pastor, às vezes um pastor que está acima de você, agora você ser lançado aí no campo, e você ser o pastor, você ser o pregador, você ser o ministro de louvor, resumindo, a bomba é sua, você que resolve. Então, a gente acaba experimentando isso. E eu sempre, quando eu vou entrar nos meus procedimentos, eu sempre peço justamente essa sabedoria de Deus para conseguir concluí-lo, sabe? Porque são coisas que, às vezes, eu nunca fiz, li na prática, estudei, e às vezes você tem um procedimento bem difícil, né? Até essa semana eu fiz um procedimento, assim, tirei um tumor do ângulo esplênico, né? É bem justamente uma curvatura. Então, é um lugar difícil de tirar, um ponto bem complicado. Aí eu paro, peço a Deus, falo assim, Espírito Santo, me ajuda, porque eu não estou conseguindo agora, eu preciso do Senhor para me ajudar, eu preciso do Espírito Santo aqui para me ajudar. E é milagroso mesmo, e eu acabo conseguindo. Pela graça de Deus, eu consigo mesmo, porque assim, eu tenho que perceber que não é minha mão, né? Não sou eu, não estou falando isso também nem para mim, que eu também me acho, né? A gente conversou aí, né, apóstolo Antônio? Às vezes eu vejo que Deus tem colocado tantas coisas na minha mão que eu peço muita sabedoria para Deus, que eu falo assim, nossa, Deus, eu não sei se eu sou capaz disso, mas o Senhor tem colocado, às vezes, na minha mão, e eu sei que o que o Senhor está colocando na minha mão é justamente para eu fazer. Então, eu tenho essa confiança no Senhor, né, que o que Ele traz para mim é para ser para mim, porque senão Ele não colocaria. Amém. Amém. Então, ele respondeu aí que muitas vezes ele já percebeu o sobrenatural agindo, né? E eu tenho ensinado a turma aqui que os anjos foram todos criados para trabalhar para os que hão de herdar a salvação. Então, quando você está operando uma pessoa por quem estão orando, os anjos estão ali cobrindo, né? Dando cobertura, né? E tem anjo médico, tem anjo anestesista, tem anjo enfermeiro, tem anjo tudo, né? E eles todos sob a coordenação do
do Rafael, vem do Jeová Rafa, né, que o arcanjo Rafael coordena toda a parte sobrenatural. Isso nós já conversamos, eu falei para você, você tomou nota de tantos textos bíblicos aí, né? Então, assim como funciona na área natural, a área sobrenatural funciona. E eles estão aí para ajudar mesmo. Agora, o que mais que te impressiona como médico cirurgião na vida humana, de ver a vida no ser humano? O que mais te impressiona você ver uma pessoa enferma sendo recuperada e tudo? O que você se sente assim maravilhado com isso? O que Olha, te chama mais atenção? eu acho assim que todo o É muito tratamento que a gente filosófica a faz... pergunta? Não é um pouco complicado assim, de responder, porque Né? assim, tem várias situações, né? Tem pacientes assim que você dão abertura somente estritamente médica, né? Mas aqui em Nepomuceno eu vejo que assim é uma coisa até muito, por ser uma cidade pequena, as pessoas sabem que eu sou evangélico, que eu tô indo na igreja, então eles têm uma facilidade muito maior. Mas quando eu estava em Alfenas, né, que era uma cidade um pouco maior, as pessoas não sabiam, e tem pessoas que não dão essa liberdade justamente. Mas assim, quando eu vejo algo acontecendo, por exemplo, igual essa senhorinha, eu tive um momento muito interessante. Isso foi recentemente aqui em Nepomuceno, uma paciente que eles pediram uma avaliação minha, e eu não sabia o caso dela, eles passaram para mim por telefone, pediram para eu avaliar, eu desci lá no hospital para avaliá-la, eu estava internada, era uma pedra de vesícula, e na hora que eu estava entrando no quarto, o Espírito Santo falou para mim que ela bebia bastante, não tinha nem visto a paciente, cheguei lá, ela estava deitada no leito, comecei a conversar com ela, e perguntei assim, você bebe? Aí, né, o dito Zé Pilintra tentou até manifestar ali no quarto, sabe? Virou o rosto para o lado, começou a debochar de mim, falar que bebia bastante, que tomava, que bebia até álcool se precisar. Uma mulher, né? Aí eu comecei a ministrar na vida dela. Falei, meu querido, você sabe que eu conheço o especialista, mas eu sempre faço assim, bem descontraído, às vezes, quando a pessoa me dá uma oportunidade, eu vi que ela tentou dar vantagem para mim. Falei, mas você sabia que eu conheço um especialista nessa área, e ele é o melhor do mundo. Então, na mesma hora, ela já percebeu o que eu estava falando. Falei, o especialista, ele é especialista em álcool. Ele é o melhor especialista do mundo. Você quer conhecer ele? Aí ela falou, eu não quero esse especialista, não. Ela falou assim para mim. Falei, você sabe de quem eu estou falando? Ela falou assim, eu sei. É Jesus. Aí ela veio assim com um papo assim, mas doutor, não vem com esse papo de crente para cima de mim, não. Porque eu já fui da metodista, já fui de tal igreja, e começou a falar as igrejas que ela frequentou, eu já frequentei igreja, isso aí não... Minha filha já tentou me levar para a igreja, e ninguém faz eu ir na igreja, não. Eu quero é beber. Aí voltava para a medicina, via assim e tal. Daí a pouco eu falei assim para ela, mas a senhora já... Porque a gente acaba tendo que pregar, né? Aí, a senhora já pediu para Jesus? Ela, como assim? Porque você já foi na igreja muitas vezes, né? Mas você já chegou a pedir para Jesus para você largar o seu vício na bebida alcoólica? Aí nisso eu percebi que o olho dela tinha marejado. Aí eu percebi que o Espírito Santo já estava falando ali com ela. Aí eu falei assim, sabe, minha querida, toda vez que havia um doente, um enfermo, Jesus ele falava para ele o quê? O que queres que eu faça? Né? Chega lá um cego, Jesus não está vendo que ele é cego? Mas ele quer ouvir da pessoa, né? E eu falei justamente isso para ela. Quantas vezes você foi na igreja e falou para ele que você queria ser liberto do álcool e tudo mais? Aí ela mudou. Aí eu falei assim, você já aceitou Jesus? Não. Aí ela não aceitou Jesus. Aí eu fui conversar mais a fundo sobre a vida dela, espiritual. Ela nunca havia se batizado, ela só frequentava a igreja. Então ela nunca teve um relacionamento com Cristo. Então, quando eu vi, né, aí agora a gente falando sobre, quando eu vi o impacto da minha medicina e como eu posso atingir essas pessoas, né, que assim, a parte médica ali foi até secundário, eu acabei praticamente fazendo praticamente nada ali na parte médica, mas eu tive o impacto do quê?
de levar aquilo que ela realmente precisava. Não era a enfermidade dela, aquela que ela estava internada, que justificava a vida dela, e sim o alcoolismo dela, né? Então, Deus acabou me usando para ministrar para ela sobre uma intimidade que ela não tinha com Cristo. Ela só tinha uma religiosidade. Ela achava que crente era ir para a igreja, né? E ela não imaginava que ela precisava falar para Jesus o que ela precisava, né? Então é isso, é o impacto de ver a minha medicina. Às vezes eu ver aonde eu estou acessando, né, que pastores, homens de Deus não, né, outros homens de Deus não estão. Deus me inseriu nesse local por um propósito. E eu tenho aproveitado a cada segundo. Eu nunca tive essa unção evangelística, sabe? Minha esposa, ela é evangelista. Ela senta com você entrega a sua vida de novo para Jesus, se ela sentar e conversar com você. Mas eu nunca tive essa veia evangelística, né? Mas eu tenho experimentado uma nova unção, justamente assim, né? Desde quando eu vim aqui para Transcultural em Nepomuceno, Deus tem me colocado justamente essa unção de evangelizar, que eu realmente nunca foi o meu forte, mas Deus tem usado a minha vida para evangelizar também outras pessoas, inclusive no hospital. Maravilha, quer dizer que isso te maravilha, né? Ser um instrumento para a transformação da vida da pessoa, né? Justamente. Era isso mesmo que eu queria chegar. O que mais te encanta ver na vida da pessoa? É isso aí, né? Lindo mesmo. Vamos passar as pessoas para que possam também ou fazer pergunta ou dar uma palavra ao pastor Jorge. Saiu. Beth, vamos começar com a Beth. Quer dar uma palavrinha, Beth? Fica à vontade, viu? A nossa coordenadora de bate-papo. Imagina. Eu estou encantada, viu, Jorge, com você. Eu Obrigado. acho assim muito novo e com muita experiência, né? Porque os médicos, no geral, eles não acreditam em milagres. E você acredita. Então, eu tenho 4 perguntas. Eu vou fazer a primeira. Aí, se alguém quiser mais fazer, depois eu volto. Você é marginalizado pelos seus colegas por causa disso? Ou eles nem sabem que você usa isso? Pelo menos assim, quando eu estava lá em Alfenas, principalmente porque eu tinha um contexto de vida lá na faculdade, né, e todos me conheciam na faculdade, eu acabei sendo marginalizado, sim. Perdi muitos amigos, graças a Deus também, de certo tipo de companhia, foi até melhor ter perdido. Mas, assim, dentro do hospital, eu acabava sendo encarado de uma forma diferente durante a minha formação como cirurgião. Mas, assim, quando eu vim para cá, para Nepomuceno, eu nunca experimentei aqui em Nepomuceno nenhuma oposição com relação a isso. Pelo contrário, eu sempre tive muita porta aberta, porque aqui, justamente, é um campo que eu tenho mostrado, né? Eu acho assim, não mostrado, mas testemunhado com a minha vida, com a minha família, minha esposa, meus filhos, né? Então, eu acho que, assim, o maior aval para eu poder entrar nesses lugares tem sido o testemunho que eu carrego na minha vida, né? Testemunho de vida. Mas, assim, oposição já tive bastante, né, com relação à medicina, muito discriminado, ser discriminado mesmo por alguns colegas por ser evangélico, né? Mas, assim, impedido nunca fui, não, graças a Deus, de pregar o evangelho. E agora é bom porque esse trabalho que você faz, agora como médico, ele pode ficar escondidinho, né? Você justamente. E o paciente, né? Então, eu sinto assim que Deus te deu vários dons. Intercessão é forte para você, né? É um instrumento de Deus mesmo, porque é missionário, é exorcista, é até exorcista, né? Mas a intercessão é muito forte. Agora, esse milagre do seu pai tem mais ou menos 10 anos? Ainda não chegou a 10, mas foi 2013, 9 anos, né? Foi em 2013. Foi logo após a minha conversão, em 2013. E é engraçado, não é engraçado, é interessante que o seu pai, sendo médico, ele sabe tudo que ele passou e ele sabe o que aconteceu com ele, né?
Mas veja como ele ainda está um pouco fechado, né, para o evangelho. E a sua mãe já aceitou, né? Mas Deus sabe o quanto ele já aceitou também. A gente não sabe, né? Talvez ele não tenha querido batizar, não tal. A gente pensa, não é cristão, não é crente. E às vezes já é, porque Deus vê diferente da gente, né? E eu fico imaginando a sua tranquilidade, como cristão mesmo, de pegar um pai, por exemplo, com septicemia, com rim paralisado, com arritmia, e ainda ter esperança, né? Fazer a oração em japonês, gostei da sua reza em japonês. e aí você sai daquele lugar e uma paz tão grande que vai comer um sanduíche. Não é? É uma coisa assim, de uma fé muito madura, embora nova, né? Mas muito madura. Sabe? A gente está aprendendo muito com você hoje. A outra coisa que eu percebi é que você tem 2 olhares muito especiais. Um como médico, que você tem que falar a verdade mesmo, e o outro como o olhar de fé, onde você fala, olha, eu tenho a penúltima palavra, mas a última palavra não sou eu que vou dar, né? E nesse aspecto, eu gostaria de saber se você é sempre a favor da vida, sempre, então, ou se você ora, por exemplo, e às vezes sente que a morte é o melhor para a pessoa. Se Deus mostra isso para você. Interessante isso. Porque fica parecendo que, às vezes, a gente sempre está lutando para o paciente sair, né? Sempre para o paciente sair do hospital, mas, às vezes, não é aquele diagnóstico que nós podemos dar, né? Então, alguns episódios, assim, até teve um episódio recente, eu vi mesmo como, às vezes, o momento de morte precisa ser encarado como algo natural, né? Eu acho que nós enfrentamos uma sociedade que, assim, primeiro, morrer parece ser algo inaceitável, né? A gente vê que muitos anos atrás, algumas décadas atrás, um jovem como eu, com 30 anos, já era considerado um adulto, né? No tempo dos nossos bisavós, avós, um homem de 30 anos já era um homem muito experiente. E a gente tem visto justamente essa experiência jogada lá para frente. Um cara 40, 50, né? Agora ele é um homem perfeito. Então, por quê? Porque a sociedade inteira, como um todo, tem envelhecido bastante. E encarar a morte é um desafio nosso, né? E parece que, atualmente, todo mundo acaba entrando no hospital, seja ele novo ou velho, ele acha que seja a obrigação nossa, como profissional médico, proporcionar a vida. Eu tenho visto que esse é o desafio maior para a medicina nos próximos anos. Fazer as pessoas entenderem que médico não dá a vida. Entendeu? Eu bato muito em cima disso porque eu não provenho saúde. Eu sou um promotor, um ajudador de saúde. Eu posso, hoje, um paciente chegar no meu consultório, eu instituir um tratamento e aquele tratamento realmente não dá certo. Isso faz parte da medicina. Isso é ciência. Tentativa é erro até o acerto, né? Experimentação até o acerto. Mas o que acontece com relação à morte? A gente vê que tem pessoas que têm uma certa resistência à morte, né? Uma aversão à morte. E, realmente, ninguém aqui quer morrer, mas, assim como Paulo diz, né, e eu sempre falo isso, Paulo, eu vivi isso, né, no período do Covid. Viver é Cristo e morrer é lucro, entendeu? Então, para mim, como cristão, eu tenho que encarar a morte como uma etapa, uma passagem, um momento que eu posso chegar ou não, né? Se Jesus Cristo voltar e sermos arrebatados. Mas, assim, eu tenho que encarar a morte como sendo um processo natural da vida, né? Nascer, crescer e morrer, faz parte, né? Então, eu tenho que encarar a morte como algo natural. E nem sempre eu oro pela vida, né? Eu oro pela paz.
Então, tive até uma experiência recente agora, que o paciente tinha um diagnóstico bem complexo. Eu não vou dar muito detalhe, senão as pessoas aqui depois vão saber. Mas, assim, né, por cidade pequena, mas, assim, um diagnóstico bem complexo. E eu conversei com os familiares, né? E, assim, eu expus. Eu falei, gente, vocês têm que ter agora paz. Ele já entregou a vida para Jesus, ele aceitou Jesus. O diagnóstico dele é um diagnóstico reservado, um prognóstico, assim, totalmente reservado. Tudo que está sendo feito até hoje é só para mantê-lo vivo. Se a gente vivesse há 20, 30 anos atrás, ele já teria falecido já há muito tempo. Então, nós estamos entendendo que ele está só sobrevivendo. Então, eu acabei orando pela família, muito menos pelo paciente, porque ele já tinha aceitado a Jesus. Então, eu acabei orando mais pela família, para Deus trazer a paz que excede todo entendimento, para guardar a mente deles e o coração deles firmes em Cristo. Né? Então, eu acho assim que nem sempre a gente vai fazer uma oração eloquente para cura. Eu já percebi isso. Né? Então, isso acaba sendo um conflito meu, né? Um conflito entre a minha ciência e a minha fé. E eu acabo usando a minha sabedoria, que eu peço do alto, para não fazer também uma besteira. Eu poderia bem ser uma pessoa totalmente irracional, agir somente pela fé e orar ali com muita fé, né? E crendo que algo poderia acontecer, mas realmente não acontecer, né? Então eu iria, no final das contas, eu iria se colocar também em maus lençóis, né? Porque eu também sou médico e eu tenho que saber também até o limite aonde a medicina alcança, mas também até onde eu posso também, sendo cristão e médico, fazer certas coisas. Então eu tenho um certo limite aonde eu abuso, mas eu abuso quando o Espírito Santo me fala e eu vivo muito nisso, sabe? Uma intensa oração com relação a isso tudo. Eu peço muito sabedoria de Deus, acorde de manhã, no momento que eu vou para o hospital trabalhar, operar, antes das endoscopias, eu sempre peço sabedoria de Deus para também dar uma resposta correta. Né? Não adianta nada eu não ter sabedoria e né, a emoção fala certas coisas que não serão boas. Mas, assim, com relação à morte, às vezes a gente acaba orando não para morrer, lógico, né? Mas para Deus trazer a paz para os familiares, porque você vê que o diagnóstico é bem reservado. Ai, que bom, olha, a sua resposta foi muito boa para mim, porque ontem eu perdi um irmão que foi diagnosticado há 2 meses com ela, né? A esclerose lateral amiotrófica. E em um mês ele parou de falar, parou de engolir, parou de andar, parou de sentar, parou tudo, né? Então, eu orei assim para Deus, que você pode fazer o milagre, você pode. Agora, se não vai fazer o milagre, eu preciso que você faça o melhor. A sua vontade é soberana, né? E ele morreu ontem. Então, eu depois fiquei pensando, nossa, será que era melhor ter orado só pela cura, pela cura, pela cura? Mas eu também não tenho problema com a morte. Eu acho que a morte é um lucro, sabe? Uhum. Porque nem pagar conta a gente precisa mais. Você já pensou que maravilha? Muito Já está obrigada, lucrando. viu? Terminou, Beth? Que lindo, né? As respostas deles são tão, assim, sábias, como eu disse, né? Não vai só na inteligência e no conhecimento, mas entra a sabedoria de Deus dirigindo ele, né? Isso é muito gostoso. Doutor Jorge é um líder de louvor também na igreja, sabe? É músico, toca guitarra, né? Antes de passar a outra, eu gostaria de perguntar, você já operou cantando, louvando a Deus? Toda vez. Amém. Eu levo já uma caixinha de som, já levo uma caixinha de som lá dentro do É Box mesmo. Studio, para louvor. Isso, com Porque certeza. quanto ao paciente não perturba nada, né? Está lá Não, anestesiado e tudo. porque tem gente que coloca umas músicas assim alternativas, né? E eu já levo o louvor meu lá e já toco só louvor. Não adianta Que deixar na Deus minha me mandou caixinha, não. perguntar, eu nem sabia, viu? Que beleza. É um costume, é um costume. Vamos ver uma perguntinha lá da África. Pastor João Citói, ou pergunta, ou dá uma palavrinha daí. O Helder também estava aí, não, parece que não está mais. Pastor João, lá de Moçambique.
Obrigado, pois. Eu cheguei bem tarde, porque estava num casamento que só terminou há bocado, então não ouvi toda a história. Uhum. Mas talvez queria perguntar, se calhar já falou, eu não me percebi. Queria perguntar ao Dr. Jorge se já esteve em uma situação em que depois do trabalho, não sei se é cirurgião, né? Depois do trabalho médico, sentiu que podia ter feito, né, alguma coisa a mais, né? Bom, trabalhamos, fizemos o trabalho, mas depois sentimos que podia ter feito alguma coisa a mais para ajudar o paciente e não foi possível por alguma razão. E como é que lidou com esse sentimento aí? Então, porque às vezes Obrigado. acontece mesmo no ministério pastoral, nem alguém pede oração, a gente só quer, vamos orar. Mas depois sentimos que não oramos como devíamos. Então, se calhar acontece também na área médica. Então, eu queria saber como lida com essas situações, com esse sentimento, né, de poder ter feito mais por aí. Isso é uma coisa que sempre acontece, sabe? A gente sempre sente que poderia fazer algo, principalmente nos pacientes que a gente acaba perdendo, né? Eu acho que o maior problema hoje, não hoje, né? Porque eles falam que médicos, o setor de saúde como um todo tem se tornado cada vez mais frio, porque, de certa forma, se a gente for o empático, da forma que as pessoas acham que é empatia, é você se envolver completamente com a dor do outro. Mas não, empatia é sentir a dor do outro, mas não necessariamente eu vou me envolver com a pessoa, né? Eu já tive, até contei para o pastor na vez que nós nos encontramos, que teve um paciente meu, realmente, que ele acabou se tornando um amigo meu, né? Ele operou comigo, teve um quadro de perfuração intestinal, chegou lá na urgência com uma diverticulite aguda, tive que operá-lo, acabei fazendo a cirurgia dele, a gente deixou uma bolsinha de colostomia, ele operou, tudo tranquilo, e pós-operatório ele passou muito bem, foi para casa, mas ele era bem obeso, sabe? E aí eu postergava sempre a cirurgia dele, falava, pô, meu colega, ele virou um amigo, o pessoal tinha meu número, a gente conversava, tinha um papo, e ele me encontrava, brincava, doutor, que dia que você vai operar? E um dia ele me pegou, mas o doutor, você tem que me operar, eu tenho que tirar essa bolsinha, não estou conseguindo mais. Eu falei, então, colega, vamos fazer o seguinte, vamos operar. Marquei a cirurgia dele, operamos, fizemos uma reconstrução do intestino dele, foi um sucesso, né? O pós-operatório dele foi excelente, excelente. Fui para casa, 2 dias depois ele me ligou, a esposa dele, no caso, me ligou, falou, ó, ele está passando mal, está tendo febre alta, leva ele agora no hospital, eu já vou pedir uma tomografia, vamos ver como está essa anastomose, né, essa reconstrução. E havia perfurado de novo, né, a anastomose acabou soltando, a gente teve que fazer outros procedimentos, outra cirurgia, abrir de novo a colostomia, enfim. Nesse tempo todo, ele acabou, a gente submeteu ele a 5 cirurgias, tá? E no final dessas cirurgias aí, que a gente teve que, no final, fazer uma peritoneostomia, deixar, inclusive, a barriga dele aberta, a infecção generalizou, né? E ao término de todo esse processo, ele acabou falecendo. E eu tenho até o áudio da filha dele até hoje, que ela me mandou um áudio, assim, que eu acabei me envolvendo muito com a família, né? Acabei me envolvendo pessoalmente com eles. É uma coisa, assim, que não é que eu evito fazer, mas, assim, eu gosto de ter essa empatia, eu acredito que esse é o diferencial nosso, como cristão, a gente sentir a dor do outro e sofrer pelo outro, mas eu não levo o problema para dentro de casa mais, sabe? Essa foi a última vez, a primeira e última vez, assim, que eu levei o problema para minha casa, porque eu acabei sofrendo muito e sentindo, nossa, será que eu tinha que fazer algo diferente? Será que eu poderia ter feito algo? Né? E eu acabei, num momento de oração, descansando justamente com isso, porque eu acho assim que nós temos que fazer na hora tudo que a gente pode. Se aquilo que a gente fez não deu certo, é porque não era para dar, sabe? Eu penso justamente assim, eu tento dar na hora o meu máximo, prestar maior atenção possível, fazer o melhor jeito possível. Por quê? Porque o que fugir disso, aí já não é a minha responsabilidade. A minha mão chega até ali. Então, eu não trago mais esse tipo de problema para minha casa, sabe? Eu não tento ficar pensando o que eu poderia fazer se eu tivesse feito diferente. Por isso que eu penso na hora que eu estou fazendo. Justamente sabedoria no momento. Porque, assim, para mim, como médico, como cirurgião,
Se eu faço algo errado lá, vai ter impacto totalmente negativo depois, né? Se eu faço uma colonoscopia errada e faço um procedimento de forma mais agressiva, perfuro o intestino, a conta vai ser paga depois e eu vou prestar essa conta, né? Então, no momento que eu estou fazendo, a minha oração é para, na hora, ser feito tudo que tem que ser feito. Depois, eu deixo na mão de Deus. Aí já não é minha responsabilidade mais. Muito bonita a resposta, né, pastor João? Muito, muito bom. E confortante a resposta, porque nem sempre a gente faz de tudo, né? É verdade. É verdade. Muito obrigado. Pastor Helder, quer dizer alguma coisa? Está com um pouco de dificuldade com aproveitar aí as vozes da África, de Camões. Pai do Senhor, vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Está um pouco baixo, pastor. Você tem como chegar mais perto do microfone? Ô, irmãos, boa tarde, boa noite, na realidade. Antes do pastor Helder falar, só vou ter que sair agora, que eu vou ter que ir no casamento, mas gostei muito do testemunho, né? Deus abençoe a vida de todos vocês. Tudo bem, Mateus, fica à vontade. Muito obrigado pela participação. Muito bom. Amém. Consegue me ouvir agora? Melhor. Sim. Amém. Bom, eu fiquei muito impressionado e encorajado pelo testemunho. Estou à procura também de uma oportunidade mais lá à frente para trazer mais testemunhos. O nosso Deus é tremendo e tem feito coisas tremendas. Então, eu não queria fazer uma pergunta, mas queria trazer um encorajamento e um comentário, doutor Jorge, é isso? Sim, sim. O doutor Jorge. Um dos grandes amigos meus é um médico. Também é um cristão. E uma das coisas que a mim tem tem tocado muito acerca da sua vida, é que, de uma maneira, não sei como ele fez, aqui, como em todo mundo, há muito estigma sobre o cristão, a ponto de que alguns cristãos acabam sendo aquilo que nós chamamos de 007, né? Os 007, os agentes secretos onde eles trabalham. Quase ninguém acaba percebendo que são cristãos, para evitar estigmatização. Mas eu queria encorajar o pastor Jorge para continuar buscando a Deus e pedir sabedoria para que Deus possa usá-lo de maneira tremenda por onde hospitais por onde passar. Porque Deus realmente usa de maneira tremenda quando estiver disponível. Este médico, amigo meu, de uma maneira tremenda, sem precisar dizer que sou cristão abertamente no trabalho, mas procura sempre oportunidades e acabou sendo esse o seu ministério. Agora, o ministério dele, Deus acabou de colocando, ele já não trabalha muito como médico, agora passou a trabalhar como médico, mas ele trabalha com estudantes de medicina, principalmente. E ele tem usado essas oportunidades para influenciar os estudantes, e muitos acabam recebendo a Jesus, né? Acabam recebendo a Jesus e acabam sendo médicos que conhecem a Deus e que têm, muitos deles, sido bons testemunhos de médicos, aonde eles têm, após sua graduação, residência, e quando começam a trabalhar. E é imenso, considerando a dificuldade que as pessoas têm colocado para aceitar Jesus,
É tremendo como Deus tem usado para influenciar estudantes de medicina para Jesus. E tem havido muitos, muitos frutos. Hoje, eu conheço muitos médicos nos diversos hospitais da província onde eu me encontro. Província ali seria estado, né? Seria mais ou menos estado ali. E também na cidade onde eu moro, que são estudantes que eu conheci, às vezes, em pequenos, nós podemos chamar de grupos vidas, pequenas reuniões que ele organiza. Organiza na sua casa grupos homogêneos de estudantes de medicina que vão crescendo, e Deus até acabou abrindo portas para ele. Ele iniciou um projeto muito, muito forte, onde ele ajuda alguns estudantes de medicina financeiramente, e Deus lhe deu sabedoria para que, como ele não tem muitas posses, mas com aquilo que tem, como ajudar, e tem sido uma influência positiva. Claro que nem todos ficam, mas muitos ficam. E ficam com Jesus, ficam na fé e acabam sendo médicos que são bons exemplos de médicos nos hospitais onde eles acabam trabalhando. Então, eu queria encorajá-lo a buscar a Deus também neste sentido, para que Deus realmente possa usá-lo de maneira tremenda, não só para mudar a vida, como agente de mudança e de milagres na vida dos pacientes, mas também dos médicos. E Deus pode fazer isso. Amém. Amém. Amém mesmo. Uma boa sugestão aí que eu achei, doutor, ele fez, lá de Moçambique, para você, a esposa é médica, uma excelente médica também, né? E você, com ela, fazer um grupo vida para médicos ou para pessoas da saúde, né? Aí da Bom Centro. Quem sabe, reúne médicos, enfermeiros, não sei, o que Deus colocar. Achei excelente ideia, viu? Você vai ter um excelente grupo vida, uma excelente célula, né, de profissionais da saúde. Amém? Amém. Eu não perco tempo para poder pegar a peteca. Pastora Celina, japonês para japonês. Pastora Celina é japonesa também, viu? Lá de São José dos Campos. Transcultural. Transcultural. Amém? Fiquei muito feliz, né? Saber, assim, que um descendente, né? O Dr. Jorge sabe. Japonês, assim, é mais difícil de estar no Evangelho. Então, assim, fiquei muito feliz e parabenizá-lo, né? Tão importante. Porque da nossa cultura, a gente já é kibishi. Kibishi é rígido, né? Imagina sendo um cristão. Sendo um cristão, né? Por causa da cultura, a gente, assim, muito consistente, muito verdadeiro, né? Muito autêntico. Então, isso é muito bom. E eu creio todo o testemunho que ele deu, né? Eu sei que tem uma autenticidade muito grande. E desejar a ele também sucesso, né? Como diz o pastor Helder, que Deus venha te usar de uma forma, assim, mais ainda. Ele já te usa, né? Então, ali é um campo de evangelismo, né? Um lugar que você tem tantas oportunidades. E achei muito interessante quando o doutor falou sobre tudo que lê no livro, né? Para colocar, tem hora que é mais difícil. Mas nós, como cristãos, tudo que nós lemos nesse livro, né, se nós colocarmos em prática, não tem como dar errado. Amém. Né? Não tem como dar errado. Vindo mesmo. Para o Grupo Vida agora, eu estava numa batalha espiritual, ali numa visita, né, e a pessoa manifestou. Então, eu tive ali uma batalha de umas 2 horas, uma coisa horrenda, uma coisa que eu nunca vi, eu estava sozinha, só eu e Deus ali. Né, mas colocando tudo em prática, né, como a palavra diz, né, que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo, e ali o demônio ele tem que pedir arrego, ele tem que sair, né, mas não é fácil, né, então assim, todos nós temos as nossas batalhas, né, então um pastor, um missionário, ele vai ter as batalhas, e ele vai ter que colocar esse manual em prática, se ele não colocar, né,
não vai ter como acontecer ali o milagre, acontecer, né? Então, não é diferente na medicina, não é diferente como médico, e nós, como médico dos Hospital de Deus, muito mais nós temos que colocar o manual em prática, senão a gente vai passar vergonha, tipo assim, né? Eu louvo a Deus muito pela vida do doutor e que Deus abençoe cada dia mais e que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Amém. Amém? Amém mesmo, amém. O doutor Jorge é assim, interessadíssimo pela palavra. Eu estive lá em Nepomuceno, ele foi lá de manhã encontrar comigo e me fez umas perguntas. Quando eu comecei a falar, ele começou a anotar tudo, todos os textos bíblicos e tal. Ele saiu dali com um novo seminário, foi ou não foi? E isso ele passa para frente no trabalho dele, isso é maravilhoso. Gilvan, lá do Nordeste, missionário novinho, que está lá agora, foi para lá, quer fazer alguma pergunta ou dizer alguma coisa lá da nossa terra distante? Eu achei, a graça e paz, eu achei muito interessante hoje como ele demonstra a dedicação dele a Deus, em todas as áreas, mesmo no ambiente hospitalar, ele usar de louvor, usar de orações, e mostrar a liberdade que ele tem dentro do ambiente hospitalar, que, como todos sabem, é um ambiente muito rígido, um ambiente onde deve ter ética e tudo mais, né? E ele demonstra a liberdade que Deus proporciona na vida dele. E isso também encoraja outras pessoas a se converter ao evangelho, porque é muito raro ver um médico como ele ser cristão. E isso encoraja muitas outras pessoas e fortalece a nossa vida também, que está aqui no campo. Como ele testemunhou, que ele falou que a vida de missionário não é fácil, realmente não é fácil. Mas a gente foi encorajado com essa palavra, que é algo que fortalece a nossa vida. E era isso que eu queria complementar na vida dele também. Agradecer pelo testemunho que ele deu, que nós tivemos também uma situação semelhante à dele, de uma oração que ele fez com a senhorinha. E a gente também fez. A senhorinha tinha sido internada e todos os médicos diziam que ela não tinha mais condição de vida. Aí a gente orou, que o filho dela pediu oração para a gente estar orando por ela. E a gente orou e viu Deus realizando os sinais e maravilhas na vida dessa senhora. E hoje, para a honra e glória de Deus, ela está bem, está se recuperando, recebeu alta, e já está totalmente diferente do estado que os médicos acreditavam que ia acontecer. Então, isso é um grande sinal do poder de Deus através das orações. Amém? Imagina Amém. como médico e descendente japonês, sem médico. Amém. Viu como a palavra de testemunho do doutor está ajudando? Esse missionário foi para lá com a esposa dele, casou e foi para lá há tão pouco tempo, né? E começa enfrentando as suas lutas e tudo, e agora vem uma palavra, isso aí vai dar uma nova dimensão, né? Pastor Fagundes, por favor, sua palavra, sempre abalizada. Liga o microfone, por gentileza. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venha inundar os corações. Eu cheguei um pouco atrás, tentei chegar no ar aqui, mas meu computador deu problema, mas cheguei a tempo ainda e já conheço o doutor Jorge, já estive na casa dele, já tive o privilégio de conhecer e a esposa. Conheci o pai, a mãe, já estive na casa deles, foi muito bom. E saber o testemunho desse menino. Eu estou falando menino porque é um menino, meu filho caçula é mais novo que você, viu? Então, é nosso neto. É uma alegria muito grande e ver o seu desempenho aí no hospital, na nossa cidade. Eu sou nepomucenense, então eu tenho o privilégio de ter você aí. Você sabe que na medicina, os médicos, geralmente, eu costumo sempre dizer, tem dois tipos de médicos. Uns que acham que é Deus e outros que têm certeza. E ele saiu fora dos dois estilos. Exatamente. E aí nós temos aí, foi um grande médico, amigo da minha família, e eu sou amigo da família dele, o Dr. Rubem Ribeiro. Quando o Dr. Rubem falava alguma coisa, eu falava, o Dr. Rubem falou, acabou.
certo? Era um Deus, é. Então, não tem, era ponto final. O que ele disser está dito e pode vir ordem do céu, não adianta. O doutor Hugo falou, acabou. Então, mas aí eu vejo o seu desempenho na medicina e eu fico feliz, Leandro, porque você tem uma grande oportunidade. Eu morei em Varginha, eu trabalhei no Banco do Brasil em Varginha, eu trabalhava à noite e eu dava assistência no hospital, gostava muito de fazer um trabalho de hospital. E todo dia eu entrava em jejum direto. E lá o hospital o hospital regional tinha uma dificuldade de dar abertura. Mas eu consegui adentrar lá e depois consegui até apesar de dizer lá, a administração lá era de freiras, e elas tinham dificuldade, mas no final eu consegui ter uma credencial, não era pastor, eu tenho uma credencial para me entrar qualquer hora que eu pudesse. E graças a Deus foi um tempo. Então me levou assim, todos os dias eu visitava. Então, e isso me deu oportunidade de levar o evangelho a muitas pessoas. E quando eu vi você respondendo uma pergunta da Beth, eu achei interessante, o que você acha, assim, da sua situação, foge da medicina, o que você entende? Eu cheguei ao ponto de chegar no hospital, interessante, e um colega meu de banco, ele falou assim, se algum dia eu ficar doente, e a Marli, que é a esposa dele, chamar você para rezar, eu mato ela primeiro. Então, você vai lá no hospital, é o seguinte, que a minha oração era essa, eu fazia oração para o doente, e ali eu tinha a oportunidade de levar Jesus para ele. Às vezes, uma semana eu evangelizava, e falava, Senhor, se for para ele sair e ser um cristão verdadeiro, então que ele venha sair, mas se não for, eu tenho certeza, agora ele está com o convicto da salvação, e leva, não foi uma nem duas, não. Eu fui o cara que mais levou gente para o céu. E foi algo assim tão interessante que a gente chega assim numa certa intimidade. E eu louvo a Deus pela tua vida, meu filho, pelo seu testemunho, certo? Pela sua esposa. Eu fico agradecido a Deus, porque você tem realmente um médico e tem a convicção, é um cristão verdadeiro. Isso é que é importante nós sermos, porque às vezes o indivíduo fica camuflado. Tem medo. Vou perder meus amigos. Aquilo nunca foi seu amigo. Porque os verdadeiros amigos, por exemplo, eu perdi, muitos amigos meus me afastaram, mas eu ganhei uma família no mundo inteiro, certo? E você vai ver médico, e com o seu testemunho, a coisa mais linda, você vai ver que a sua pregação do evangelho não vai ser só com as suas, você tem essa eloquência, ser um ministro de louvor, você tem essa facilidade. Mas o seu testemunho vai falar muito mais alto. O indivíduo vai ver e ver você a diferença. E você será realmente, já é, mas será muito mais ainda. Eu tenho certeza que Deus vai te usar de uma maneira especial, você nem imagina, filho. E a minha oração é que Deus venha te usar assim, porque você está ali, muitas pessoas, é a última oportunidade. Agora, quanto a isso, você diz, mas se a pessoa não quiser, não preocupe, principalmente a sua família. Eu conheço bem o seu pai, a sua família. Creia, se Jesus Cristo, além de ser o seu Salvador, mas ele é o seu Senhor, então a vontade sua não prevalece. Deus vai respeitar a sua vontade, mas que seja a vontade dele. Quando você entra lá para o bloco cirúrgico, você vai para o seu trabalho, como você faz, Senhor, a tua vontade é soberana, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Você crendo ou não, olha, o seu pai crendo ou não, rindo ou chorando, a sua família todinha virá aos pés do Senhor. Eu tenho experiência, minha família aí, você conhece, deve conhecer alguém da minha família Fagundes, o Alfredo, o dentista, essa turma aí, eu tenho pregado o evangelho para eles. Depois que eu tomei posse, quando Paulo e Silas estavam na prisão, e ali ao sair, e ali levam o carcereiro de Filipe, e o cara pergunta, o que eu preciso? Ele creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Amém. Então, se fosse só para a salvação dele, creia em Jesus Cristo. Mas quando você reconhece o senhorio, como você está reconhecendo, meu filho, Deus vai fazer algo sobrenatural. Rindo ou chorando, eu tenho, depois que eu tomei posse dessa verdade,
a nossa japonesinha ali, ela falou assim, olha, você disse aí os livros, a ciência, tal, assim, agora essa verdade aqui, não tem, isso aqui você pode colocar em prática. E há uma promessa, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Depois que eu tomei posse dessa verdade, olha, já faleceu 3 cunhados, meu pai, minha mãe e 2 sobrinhas. Todos eles partiram salvos na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Eu tive a oportunidade de levar Jesus a eles e eles aceitarem Jesus. Então, isso é importante quando o senhorio de Jesus na sua vida. Agora, Deus vai te usar de uma maneira especial, porque na sua profissão é algo sobrenatural. Você vai fazer a diferença na medicina. Já está fazendo, mas vai ser muito mais. Você está experimentando, você ainda é um novo médico, mas se Deus nos der tempo, apesar de que nós vamos ter muito tempo para exercer, pouco tempo para você exercer a medicina, porque Jesus está voltando. E vai depender muito de você também, levar as almas para o reino de Deus, viu, querido? Nós estamos juntos e você faz parte da nossa oração. Amém. Deus vai te usar, você e sua esposa. Eu os conheci. Amém. E sou apaixonado por você, apesar de nós termos pouco contato, eu mudei, estou distante daí, estou aqui em Divinópolis, mas você faz parte das minhas orações, porque é bom demais ouvir testemunho de pessoas igual a você, filho. E realmente, genuíno, um crente autêntico, isso é maravilhoso. Continue nessa, você vai ver Nepomuceno vai ser impactado, e não só Nepomuceno. E o poder do Espírito Santo de Deus vai estar sobre a sua vida. Você será uma testemunha fiel em Nepomuceno, em todo o estado de Minas, e em todo o Brasil e até os confins da terra. Deus te abençoe rica e poderosamente. E conta conosco. Estamos juntos. Junto e misturado. Viu, querido? E aqui, nós estamos de braços abertos. Você tem uma casa aqui também. O dia que quiser vir aqui, é um prazer muito grande. Viu, querido? Deus abençoe. Amém. Então, nós vamos caminhando para o fim do programa. Pastor Jorge, enquanto o pastor Fagundes lhe desejava aí essa caminhada feliz, eu via profeticamente você e a esposa caminhando por uma estrada e havia multidões de um lado e de outro e dentre eles alguns se levantavam quando vocês passavam. E Deus me mostrava que eram mesmo caídos, necessitados, doentes, e que na sua passada eles se levantavam, porque Deus lhe deu a virtude, e também a sua esposa, de trazer o dom da cura, não somente cientificamente pela medicina, mas através da sua fé. Você vai indo pela estrada e eles vão se levantando. E será sempre acompanhado desse poder de Deus. Amém? Você quer dizer alguma coisa? Pode dizer, porque eu vou terminar com uma oração depois. Gostaria de agradecer pela oportunidade, pastor. Agradecer a todos pela paciência aí de podermos participar aí da live. Gostaria de agradecer a Deus mesmo, porque se não fosse Ele, eu não teria experimentado tudo isso na minha vida. Talvez nem estaria aqui, né? Porque não teria vivido tudo isso que eu vivi na medicina, tenho experimentado isso na minha vida pessoal e experimentado com a minha família. Então, eu agradeço primeiramente ao Senhor, porque Ele me deu essa oportunidade, Ele me deu esse chamado e eu consegui ter ouvidos para ouvir o chamado dEle, pela graça dEle, né? Que antes Ele já nos amou. Antes mesmo de nós amarmos a Ele, Ele já tinha nos amado. Então, eu creio no amor de Deus, eu creio que Ele nos trouxe aqui, me trouxe até aqui e ainda vai me sustentar ainda muito mais. Amém. Amém, amém. Podem aplaudi-lo. Muito obrigado, viu, pela sua atenção e pela sua dedicação. E nós ficamos, assim, felizes demais. Não somente nós estamos crescendo aqui, mas também esse vídeo será passado em outros lugares e não sabemos quantos ainda virão a ser fortalecidos na fé e quantos virão a crer, exatamente por causa desta oportunidade de
tê-lo aqui falando desse testemunho maravilhoso. Amém? Nosso Deus, querido Pai, que está nos céus, graças te damos pela presença do teu Espírito Santo em nós e no nosso meio. Graças te damos pela palavra poderosa de Jesus, que nos afirmou em sua palavra: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. E nós estamos aqui unidos nesta live e sabendo que tu estás no nosso meio, tu estás presente. Muito obrigado pela vida do Dr. Jorge, pela sua família, pela sua esposa, seus 2 filhinhos. Muito obrigado por aquilo que tu tens dado a ele até aqui e por tudo ainda que darás. Porque vemos, Senhor, naquela estrada que acabamos de vê-lo caminhando, ela não tinha fim, ela não terminava. E por isso tu tens caminhos grandiosos para ele e para ela, para seguirem pela frente, não só exercendo o seu dom da medicina, mas também levando a tua palavra, a tua força, a tua paz, a tua salvação a muitas e muitas almas. Que eles passem e os caídos se levantem, e um dia estaremos todos juntos na tua presença, para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Abençoa-os com saúde, paz e alegria. Principalmente os seus filhinhos, que agora estão com idade tão tenra, tão novinhos, que eles possam ser, ó Deus, encaminhados pelo teu Espírito, a olhar para os seus pais e também olhar para o Senhor, e que eles possam crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Eu te agradeço e te peço no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória.